Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos fazer um vídeo agora sobre as noções de relações internacionais, seguindo os assuntos 7, 8 e 9 do nosso Pladis, seguindo, como não poderíamos deixar de ser, não poderia deixar de ser, a estrutura composta nos branquinhos. De antemão, eu já digo que os branquinhos têm alguns problemas, principalmente por estar bastante desatualizado em alguns aspectos. Então, além de usar o branquinho como referência, também vou tecer alguns comentários pessoais, algumas críticas ao que está posto aqui nos nossos slides, que é um resumo do branquinho. Então, sempre ao longo da história, sempre não, desde que os estados foram criados, nos últimos séculos, né, os estados são os agentes principais de estudo e de ação nas relações internacionais. Tá? Hoje em dia já tem outros componentes, como as empresas transacionais, organizações não governamentais, nós vamos ver isso posteriormente. Tá? Mas as RI normalmente são focadas, historicamente foram focadas, nas políticas externas dos estados, né? Não só em termos políticos, mas as relações internacionais dizem respeito a termos militares, a termos comerciais, a termos sociais, então são relações abrangentes, né? Justamente por causa desse vasto campo de estudo, que é amplo, né? Você pode estudar, fazer determinadas especializações de estudo, né? Existem várias correntes, então não há nada muito consensual em relação a como funcionam os estados, tá? Existem algumas correntes que nós precisamos dar uma estudada para ter uma ideia vaga sobre o assunto. A primeira corrente, formada pela escola idealista ou liberalista, ela sugere que os estados eles devem seguir um sistema de leis, tá? Pela noção de direito natural sendo aplicada ao sistema internacional. Ou seja, a justiça seria o arcabouço das relações entre os estados. Tá? Então, várias ações nesse sentido foram tomadas. Tá? Os 14 pontos no final da Primeira Guerra, as Ligas das Nações. Tá? Era uma escola idealista que tentava resolver as coisas diplomaticamente de acordo com um arcabouço judicial. Essa escola ainda existe, mas já se percebeu claramente que as coisas não funcionam exatamente assim. Outra escola chamada de realista já exalta o potencial conflitivo desse sistema. Tá? Então, a base deles é em Maquiavel e depois em Hobbes. Maquiavel ele fala bastante da liberdade que o rei tem de tomar qualquer atitude que faça bem ao seu Estado, mesmo que isso envolva guerras, mesmo que isso envolva falcatruas, o rei, em prol do governo, do seu governo, ele tem legitimidade para tomar essas decisões. Tá? O Hobbes também ele nutria assim, um pessimismo em relação à natureza humana. Então, havia necessidade de ter um poder soberano. Então, fundamentado nisso, se os estados não possuem um poder soberano, porque não possuem, os estados eles têm soberania própria, então não existe uma regulamentação, uma lei universal que tenha ação efetiva sobre os estados, ou seja, o sistema de estados ele é anárquico. Paralelamente, então, se o ser humano, em relação à natureza humana, é ruim, a natureza das relações entre os estados vai tender sempre ao conflito. Tá? Então, até porque os estados têm seus interesses, têm suas ambições. Essa corrente tem uma corrente neorrealista que fala que a busca do Estado não é mais exatamente sobre suas ambições, mas principalmente sobre a sua segurança contra as ambições exteriores. É uma versão mais nova da mesma vertente. Uma escola que a nossa apostila chama de radical, tá? Existem correntes que não chamam isso de escola, mas é uma escola que coloca os estados como não como um ente principal nas relações, tá? Sejam internacionais ou nacionais. O Estado ele é um elemento marginal. Tá? As relações, todas elas são calcadas pelas classes socioeconômicas, com destaque às ideias de Marx, né? Que seriam burguesia e proletariado. E os estados eles só são representantes das classes opressoras e estariam ali oprimindo a sociedade em prol de interesses de minorias. Tá? Então, mais as relações efetivas que vão fundamentar
as relações mundiais ao longo da história estariam nesse conflito de classes. Tá? Isso gerou consequências muito grandes que todos nós sabemos que não cabem aqui, porque ia ser uma aula inteira só sobre isso. Né? O sistema internacional ele se baseia, portanto, no final das contas, no equilíbrio do poder. Ora, se todos os estados buscam a sua segurança e no final ele é anárquico, as unidades políticas rivais elas só podem contar com a sua própria natureza, com a sua própria defesa. Então elas se armam, elas constroem os seus exércitos e é assim que está funcionando até hoje, né? Então os países constroem a sua estrutura de poder, a sua estrutura de defesa, tá? Tentando preservar a sua segurança e tentando ampliar seu próprio poder. Tá? Então, e a estabilidade no cenário mundial é assegurada com esse equilíbrio do poder, com um Estado não invade outro país porque não vale a pena, seja financeiramente, seja militarmente, seja ideologicamente. Então, a estrutura ela se mantém estável na medida em que a invasão ela não compensa. Então, havendo um equilíbrio, principalmente entre as principais potências, ou pelo menos uma dissuasão, né, que não se configura exatamente no equilíbrio, poderá reinar a paz de uma maneira mais intensa. Então, por muito tempo, as relações internacionais nem eram objeto de estudo, né? Elas eram um pouco intensas e se tornaram cada vez mais intensas com o processo de globalização. Tá? Mas, ao longo da história, efetivamente, as distâncias foram fator complicador ou facilitador para muitos países. Por exemplo, os Estados Unidos não tem nenhum inimigo forte próximo. Isso deu uma vantagem gigantesca ao longo da sua história. O Brasil talvez pudesse ter algum componente forte ao lado, que seria a Argentina, mas já se perdeu há muito tempo essa rivalidade. Né? Enquanto na Europa, as grandes potências elas tinham várias outras potências aos seus lados e as suas distâncias diminutas facilitavam o conflito. E foi isso que aconteceu. Tá? Ao mesmo tempo, isso acontece bastante na África, até hoje, né? Aconteceu também bastante na Ásia. Tá? Então, as distâncias foram um fator decisivo para a geração de conflitos e para o sistema de segurança dos seus estados. Tá? Hoje em dia, elas já são bem menos importantes, evidentemente, as ligações são muito mais intensas, né? E os países têm procurado, para minimizar essa diferença que é notória, buscar alianças para compor os seus sistemas de defesa. Era um processo que iniciou já na época da Primeira Guerra Mundial, mas hoje ele continua em vigor. As mais marcantes, sem dúvida, a mais marcante talvez seja a OTAN, né? Mas outros países também buscam alianças no intuito de preservar a sua segurança. Então, o sistema de estados europeus do século XIX era um exemplo clássico de um sistema multipolar ou pluripolar. Né? Várias pluralidades que envolviam inclusive os Estados Unidos, posteriormente o Japão, também como polos de poder. Esse sistema multipolar ele perdurou durante alguns anos, menos de um século, né? Com a redução do poder da Grã-Bretanha e aumento do poder da Alemanha, e acabou redundando nas duas grandes guerras e surgindo um novo sistema conhecido como bipolar. Tá? Então, a queda da Europa, sem nenhuma dúvida, foi em razão dessas duas grandes guerras, coisa que nós já estudamos e não precisa ficar falando sobre isso novamente. Né? Também a Segunda Guerra Mundial, então, transformou totalmente o sistema internacional, né? E redundando na Guerra Fria. Vou passar por isso rapidamente, que nós já sabemos, a Guerra Fria perdurou aí até o início dos anos 90, e no final da Guerra Fria surgiu uma nova sistemática, onde havia somente uma única potência unipolar. Essa sistemática hoje ela é questionável se realmente é só uma potência ou estamos novamente vivenciando um período onde surgem outras potências. Essa discussão não existe um consenso sobre ela. Tá? O que há consenso é que existem novos atores, os atores estatais diminuíram bastante a sua influência, então meio ambiente, ONGs, blocos econômicos, empresas multinacionais, terrorismo, crime organizado,
Então, são várias vertentes que influenciam muito no sistema internacional e nas relações internacionais, não, talvez até mais do que o próprio ente estatal. Então, revisando os conceitos principais aqui, as ideias-chaves, né? O estudo das relações de poder estatais ou não é o que trata as relações internacionais. Tá? Existem as três grandes escolas, idealista, realista e radical. Tá? O equilíbrio de poder deveria gerar estabilidade. Tá? O sistema se organiza em torno de grandes potências, eu acho que não falei isso antes. Evidentemente, o sistema internacional ele está calcado nas grandes potências, tanto naquele mecanismo multipolar quanto no bipolar durante a Guerra Fria, e atualmente é em torno dos Estados Unidos e suas rivalidades. Tá? E o sistema já foi multipolar e bipolar, e hoje não se sabe mais se ele é exatamente unipolar ou multipolar. Então, aqui vamos passar bem rapidamente, porque já é praticamente tudo sabido, já é estudado. Estados Unidos se afirmaram como grande potência no final da Segunda Guerra Mundial, redundou na Guerra Fria, grandes objetivos de dissuasão, principalmente por parte dos Estados Unidos, e de ampliação da cortina de ferro e do comunismo pela União Soviética e também pela China, conflitos marginais, né, como Revolução Cubana, crise dos mísseis, guerra do Vietnã, Coreia, etc. Tá? Esse ordenamento chegou no início dos anos 90. Tá? O que aconteceu que a União Soviética caiu? Tá? Então havia uma estrutura burocrática desde os tempos de Stalin, né? Criou uma classe política extremamente privilegiada, os milionários russos estão aí até hoje e dão suporte ao sistema atual também ainda, só que agora é Rússia, né, mas União Soviética, mas continua tendo uma classe privilegiada que dá suporte ao governo atual. Tá? E era assim já desde a época de Stalin. Né? Uma produção insuficiente de bens de consumo, então muitos problemas de até de alimentação, né, muitos problemas com relação ao consumo das populações. As questões políticas, havia uma imposição do domínio e étnica também, então várias questões de proibição de religiosidade, de expulsar pessoas de uma cidade e mandar para a Sibéria, etc. Então foi um problema que redundou numa crise étnica e ética, né? Dificuldade de estimular a inovação, então o Estado não tinha capacidade para acompanhar a inovação que as iniciativas privadas norte-americanas tiveram, né? A incapacidade de produzir padrões razoáveis de eficiência, né? Que acompanhassem as evoluções capitalistas, e isso também é agravado, evidentemente, pelos elevados gastos militares durante a corrida armamentista. Produz pouco, tinha pouco recurso, e os gastos militares são muito altos, o que ainda se preservou bastante fortemente na Rússia até hoje. Né? Esse fim da União Soviética e da Guerra Fria criou um cenário de esperanças em que houvesse um momento de paz sob a tutela dos Estados Unidos. Isso para uma vertente da humanidade. Para outros questionavam já desde de cara, já viam que isso não ia dar certo. Né? Então, mas a ONU resolveu lançar então, um programa diferente, onde ele aborda a questão de segurança, o mesmo de segurança mundial, de segurança estatal, com base no ser humano. Tá? E não mais com base no sistema estatal. Tá? Então, a ideia era passar de um sistema de uma segurança que era retida principalmente a ameaça nuclear, por uma segurança que pudesse efetivamente melhorar a qualidade de vida do povo. Tá? Então, o PNUD, né, fala sobre o órgão de desenvolvimento humano da ONU, né, aborda essa questão de segurança pelos aspectos como fome, doenças, repressão, mudanças climáticas, novos padrões de vida, genocídios, tal. Então a visão é outra, é uma visão talvez um pouco ilusória, mas sem dúvida muito mais humana, muito mais digna, tá? Que a ONU tenta implementar e vários países têm aderido bastante, vide aí as questões humanitárias em que nossos representantes, tanto militares como civis, têm atuado. Né? Então, são essas vertentes aqui, né? Não precisa descrevê-las todas, mas é econômica, alimentar, sanitária, ambiental, pessoal, comunitária, cultural, política, todos focando na liberdade e na qualidade de vida
nos princípios universais de cidadania, as pessoas poderem ter o direito de ter uma vida digna, né? Compatível com os padrões avançados tecnológicos contemporâneos, né? Então não há mais porquê no mundo nós temos pessoas passando, morrendo até de fome ou genocídios, somente a irracionalidade que conduz a isso, né? Mas usando a teoria realista, a irracionalidade infelizmente está presente sempre na história da humanidade e não seria hoje que ela seria diferente. Então, para essa teoria da ONU, as ameaças então são transnacionais, né? Isso, evidentemente, parte do princípio que reduz a soberania estatal. Então, ameaças como terrorismo, desequilíbrios ecológicos, epidemias, tá? Então devem ser combatidas como um todo pelo conjunto geral de países, né? Visando a segurança, visando se encerrar a genocídios de algo ou grandes mortandades, seja qual for a razão. É uma visão bastante interessante, bastante lógica, que infelizmente ainda não está produzindo os resultados que se espera. O que acontece ao fim da Guerra Fria é que surgiram novas nacionalidades, vários estados novos independentes, principalmente ali nos Balcãs, na Ásia. Então, populações que não conseguiram sua independência sofreram perseguições, várias perseguições religiosas. Então, infelizmente, os resultados ainda não têm sido tão animadores como se esperava. Mas, então, assim, cresce de importância, segundo a ONU, né, a proteção de civis, operações de paz, resolução pacífica de conflitos, normas de democracia. A democracia é um conceito usado por todos, que ninguém mais sabe direito o que significa, porque ela é usada por as piores ditaduras se autodenominam democratas, e aí você fica difícil de definir, né? Então, e a segurança pública, tá? Então, você percebe claramente que isso não me parece algo que esteja numa curva ascendente de melhoria de padrão, seja no Brasil, seja na humanidade. E aí a segurança não é exatamente vinculada à violência física, e sim a características humanitárias de pobreza, epidemias, e crises ambientais, etc. Então, após o fim da Guerra Fria, ocorreu uma nova ordem que está em construção. Ninguém sabe exatamente se é unipolar ou multipolar. Tá? Alguns colocam unipolar com militarmente unipolar e economicamente multipolar. Parece interessante. A União Soviética não conseguiu acompanhar os avanços dos Estados Unidos. A ONU procurou estabelecer uma nova noção de segurança, mas essas novas ameaças estão acima das fronteiras tradicionais, minimizando o poder dos Estados nas relações internacionais. Assunto 9, ainda sobre as novas polaridades. Então, é, existe na época da Guerra Fria, evidentemente, os três grandes blocos, capitalistas, socialistas e os não alinhados. Os não alinhados não lograram êxito não aderindo a um e o outro, tiveram bastante dificuldade para preservar esse seu não alinhamento, né? Mas era uma estrutura que, sob certa forma, era estável, né? Estados Unidos e União Soviética mandavam e os restantes seguiam uma linha ou outra, e o mundo ficou meio perdido quando acabou esse mecanismo de bipolaridade. Ninguém sabia exatamente como iria acontecer, como se seria as relações internacionais a partir daí. Então surgiu uma nova ordem, tá, com domínio, reduzindo o domínio das questões ideológicas. Num primeiro momento, isso é verdade, a apostila nos coloca isso daí. Tá? Então, aparentemente, a queda do comunismo ela iria determinar que o capitalismo iria sobrepujar, iria controlar a humanidade toda ia viver sob a égide do capitalismo, pelo menos por um bom tempo, sob a tutela dos Estados Unidos. Isso tem se modificado, porque surgiram novas questões ideológicas, né, em particular aqui na América Latina, com um grande aporte de crescimento econômico da China, com ainda a herança do arsenal bélico russo. Então, as questões ideológicas que pareciam estar sumindo, aparentemente estão mudando. A apostila nos coloca que existe uma tríade de Estados Unidos, Japão e Alemanha, quando na verdade a China já está bem maior, bem mais, já tem uma economia mais forte do que esses países. Então ninguém sabe exatamente se haverá um dia um enfrentamento militar, mas o fato é que realmente a ordem mundial está se transformando, reduzindo a potência dos Estados Unidos,
tá? E ampliando uma potência de outros países, né, que supostamente têm potencial para se transformar em algo realmente influente. Então, em temas cresceram muito de importância, usados muito por esses países, né? Democracia, meio ambiente, geração de energia, comércio internacional. O comércio internacional continua crescendo a níveis impressionantes, ano após ano. O comércio internacional vem crescendo sistematicamente. Tá? Os países emergentes, então, tendem a alterar esse mecanismo de produção do sistema capitalista com a ideia de um rearranjo da produção e distribuição de energia. Tá? E de energia e de alimentação. Né? Então, ah, existe uma forte tendência, esses países emergentes controlam muito da produção alimentícia mundial, e isso talvez pode ser um instrumento bastante interessante para o progresso desses países. Então, as estruturas de relações internacionais são afetadas pela globalização, né? Elevação desses novos organismos internacionais, ONGs, grandes corporações, crime organizado, terrorismo, até grandes personalidades como artistas têm bastante influência no cenário mundial. Você vê a interferência de Elon Musk, você vê Leonardo DiCaprio falando algumas coisas, você vê Greta, então você vê artistas com poder de influenciar no mundo muito interessante, né? Então, esses novos atores estão realmente substituindo, em parte, né, o papel dos Estados. Os Estados mais fortes ainda são muito fortes e não vão se dobrar tão facilmente a esse tipo de coisa. Então, a China cada vez mais forte, inclusive com o poder estatal todo nas mãos de um país, de um partido, né? E os Estados Unidos, embora sejam mais democráticos e mais abertos, também ainda continuam com um poder bastante interessante. Né? O orçamento militar dos Estados Unidos ainda beira a metade do orçamento mundial, então é uma supremacia militar sem dúvida nenhuma. Né? Os Estados Unidos controlam a OTAN, tem uma superioridade muito grande na OTAN, né? Ainda ajudam, contribuem muito Coreia do Sul, Taiwan e Japão, então quase que uma onipresença mundial dos Estados Unidos. Né? Isso vem sendo sempre recheado com indústria cultural, seja da música, do cinema, etc., que preserva os interesses, né, e a cultura americana espalha pelo mundo. Né? Esse controle hegemônico ocorre por meio de armas, a inovação tecnológica também é muito grande. Os Estados Unidos, praticamente quase mais da metade do que se produz de tecnologia inovadora vem dos Estados Unidos. Então, ainda, se querer colocar uma ordem como multipolar, ainda é temeroso, vamos dizer assim. Tá. Então, assim, mais com potencial perturbador. Ok? Então, os Estados Unidos não são tão mais onipresentes como eram. Tá? Então, isso ocorreu basicamente depois de 2001. Né? O grande desafio terrorista trouxe um grande baque para os Estados Unidos, por um lado. Tá? Realmente foi o resultado de uma ação que não se esperava. Entrou pela primeira vez, os Estados Unidos sentiram a guerra dentro do seu território efetivamente. Por outro lado, ele deu uma certa razão para os Estados Unidos intervirem em diversas partes do mundo, e foi o que aconteceu. Entraram no Iraque, entraram no Afeganistão, tinham autoridade para isso, mesmo que a ONU não concedesse, eles passaram a enfrentar o terrorismo de uma maneira diferente. Então, colocando lá prisões em Guantánamo aspectos de guerra que eles não poderiam mais fazer em outra oportunidade, essa ação terrorista deu respaldo para isso. Tá? Então, se por um lado foi um baque, por outro lado serviu de argumento para ampliar o poder militar norte-americano. Então, o terrorismo ele está evidentemente ligado a financiamentos escusos, tá? Seja paraísos fiscais, seja ditadores com petróleo, com narcotráfico. Então, o terrorismo ele vem sendo alimentado por recursos que ainda não se consegue mapear exatamente, não se consegue coibir. Tá? Então, é um problema, continua sendo um grande problema, e é um problema bastante interessante para ser analisado nessa nova ordem mundial. Emergência de novas potências é outra tônica.
tá com destaque para a China, e eu não destaco mais nenhuma. Talvez a Índia, mais ainda em bastante início. A apostila fala de Coreia do Sul, Tigres Asiáticos e África do Sul. Coreia do Sul é um paísinho pequeno, realmente um país já de primeiro mundo, qualidade de vida fantástica, né? Mas é muito pequeno para se tornar um grande ator mundial. Tá? A Índia ainda é bastante incipiente o seu desenvolvimento, embora esteja alto os índices, correndo o risco de alguns anos sim se tornar um grande ator mundial. Brasil, África do Sul e México, infelizmente, vem crescendo nos últimos anos muito abaixo da média mundial. Não há como você querer situar essa. Tem potencial, sim, né, pela natureza, pela população, pelas suas dimensões. Potencial tem, né, mas esse potencial não está se concretizando já há pelo menos 2 décadas, talvez 3 décadas, que esses países têm crescido menos do que a média mundial, então não estão se transformando em potências. Mas existe essa corrente que transforma nos analistas, né, que colocam que o conflito leste-oeste, que era pertinente na Guerra Fria, que era um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, leste-oeste, né, tem se transformado num conflito norte-sul, tá, onde os países sul, não exatamente do hemisfério sul, mas os países mais pobres e emergentes poderiam enfrentar, de certa forma, os países ao norte. Isso tem conduzido às ações de diversos governantes e tem sido uma tônica de enfrentamento dessa supremacia norte-americana barra europeia junto, né? Então, você vê países africanos aderindo a políticas econômicas chinesas, você vê Brasil, América Latina como um todo, não querendo negociar com a ALCA, por exemplo, e sim querendo fazer ações com BRICS, né? Então, uma tentativa de mudança desse cenário, espera-se que para melhor, né? Mas os resultados ainda não estão, pelo menos não estão concretos. Para fechar o debate sobre essas novas polaridades, então nós tivemos uma nova ordem mundial polar, unipolar ou multipolar. Tá? Uma definição que não existe e, na verdade, não há consenso. Uma supremacia militar dos Estados Unidos ainda inquestionável, mas com uma perda relativa no campo econômico. Países emergentes com destaque para a China e o terrorismo e a forma de reação a ele é um aspecto bastante interessante para ser estudado nessas relações mundiais contemporâneas. Ok, gente, era isso. Obrigado por ter ficado comigo e um forte abraço.